Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Grace Drummond traduzindo Aristófanes. Um lavrador ateniense, cansado da guerra entre Atenas e Esparta, sobe ao Olimpo montado no escaravelho para libertar a deusa Paz e trazê-la de volta ao convívio humano. Alguns incidentes e muitas situações engraçadas depois, ele tem sucesso na missão e tudo termina em festa. Esse é um enredo simples da comédia Paz, de Aristófanes. Mas assim como acontece nas suas outras peças, essa simplicidade da história esconde uma grande elaboração poética e linguística com o grego antigo. Além, claro, do elemento propriamente teatral da encenação que se perdeu. Por isso, traduzir Aristófanes é como lutar uma batalha morro acima. Para quem cria o cômico recriando, fazer rir continua a ser bem mais difícil do que emocionar. A tragédia parece que tem uma linguagem universal e atemporal, que a torna muito mais acessível, mas a comédia é particular, circunscrita, específica de uma língua, tempo e lugar. Quer resistir à tradução, mas até ela é traduzível, porque todo o texto pode ser transportado de lá para cá. Grace trouxe a Paz de Aristófanes, lá da Grécia do século V a.C., para o português do século XXI. Num texto intitulado Nossa Tradução de Paz, um texto longo, ela explica qual foi o seu propósito. Apresentar uma tradução linha a linha, sem metro, como acadêmicas e acadêmicos costumam fazer, mas não uma tradução estritamente acadêmica, porque para Grace, recriar o humor de Aristófanes era fundamental. O cômico tinha que ser levado ao público atual. A solução que ela encontrou foi combinar duas estratégias. De um lado, trabalhar com a transposição que chama de filológica, mais literal, e de outro, explorar também a tradução que chama de funcionalista, que ajusta a linguagem do texto original à da cultura receptora. Na prática, isso significa trabalhar com uma abordagem híbrida, que dá para resumir simplificadamente assim: quando a informação do original não é ajustada à nossa cultura atual, Grace coloca uma nota de rodapé explicativa com informações históricas, culturais ou linguísticas. Já quando acontece o ajuste ou alguma transculturação, ela pode prescindir da nota. E eu digo pode porque prescindir da nota, nesse caso, não é uma regra. Mesmo quando Grace não é literal ou historicamente precisa, ela pode colocar uma nota para comentar a transformação que foi operada. Ou seja, como ela mesma explica nesse texto de apresentação, há momentos onde acontece o que chama de comunicação intercultural, quando, e aqui eu cito, a versão recebeu certo colorido da nossa língua. Grace dá como exemplo o uso de expressões como caraca, olhos da cara e mixaria. Ao lado disso, a gente tem também elementos contextuais importantes que foram mantidos, para que leitor e leitor pudessem, e eu cito de novo, entrar no mundo que está sendo representado, nesse caso em particular com o auxílio das notas de rodapé. Só que essa divisão não é tão rígida, como a própria Grace faz questão de sublinhar. Às vezes, o mesmo termo pode receber tratamento variado, ora sendo traduzido com aquela fidelidade histórico-cultural, ora sendo substituído por uma referência equivalente, com o objetivo, diz Grace, de tornar a mensagem compreensível. Aqui ela dá como exemplo a figura de Hipérbolo, um político corrupto da época, apenas uma entre as tantas figuras atacadas e ridicularizadas na peça. Na primeira vez onde aparece, o texto da tradução traz hipérbolo e uma nota explicativa, mas nas duas ocorrências posteriores, seu nome é substituído por políticos safados, e nos dois casos, Grace explica isso com uma nota. Outros dois pontos que ela aborda ainda nesse texto introdutório mostram o esforço de acomodar lado a lado fidelidade e inventividade. Grace afirma que quando aparece, por exemplo, a invocação aos deuses Dioscuros, ela emprega na tradução pelo amor dos deuses, escrito tudo junto, sem espaço, e que para a deusa Atena, padroeira de Atenas, e para a deusa Paz, ela pode usar Nossa Senhora de Atenas e Nossa Senhora da Paz, brincando com as nossas referências cristãs. Já em relação aos nomes dos personagens, que são nomes eloquentes no grego, ou seja, em geral inventados para terem um sentido bem claro para a plateia, Grace conta que optou por recriá-los. O protagonista, o lavrador ateniense, deixa de ser Trigeu, forma vernaculizada que não quer dizer nada, e passa a se chamar Zé Parreira, trazendo a ideia contida no grego, de viticultor. Ouçam a explicação de Grace. Como se trata de um homem do campo, simples, resolvemos nomeá-lo com um Zé, forma abreviada de José, um nome bastante popular no Brasil. Acrescentamos o Parreira, um sobrenome que nos remete à plantação de uva. Outra ótima solução foi chamar o deus da guerra, Polemos, de seu guerra, uma forma que funciona bem. Outros personagens são colheita, estrupício, sacripanta e comissária de festas. Vale mencionar ainda que no mesmo texto, Grace fala do tratamento dado às interjeições e onomatopeias.
Tudo somado, dá para perceber por esse texto introdutório que Grace está bem ciente das dificuldades de se traduzir Aristófanes e das saídas adotadas, e que o hibridismo que ela empregou é uma escolha super legítima, dá conta da sua formação acadêmica e ao mesmo tempo não perde de vista a essência do riso e a necessidade de uma transculturação mínima. Logo no começo da peça, quando ouvimos um escravo dizer "prepara aí rapidinho muitas porções bem amassadinhas", a gente já nota esse investimento numa linguagem mais à vontade. Não necessariamente aqui está, ao pé da letra, no original, que não traz rapidinho e amassadinhas, e sim construções que poderiam aparecer também numa tragédia. Mas tudo bem, é válido para dar o tom do texto. O mesmo pode ser dito em relação a caramba, traduzindo a interjeição ai boy, pelo amor de Zeus, escrito tudo junto, traduzindo neton dia, eita por Dioniso, traduzindo maton Dionison, e coisas como tira a onda dondoquinha, meu chapa, que fofo, espertinho, zorra, ficar na torcida, encher o saco, queimar o filme, não adianta de nada, gororoba, batidão, povão, vaza daqui, além de tchau, ou aquele abraço pra hairete. Relax pode traduzir o imperativo tharei, voilá pode traduzir idu, corego vira patrocinador, homens de bem vira uma solução engenhosa para agathoi, em conversa com o moralismo hipócrita de várias épocas e lugares. Eien vira tá bom, doqueu vira elementar, meu caro, despotes vira meu patrão, potnia vira minha rainha ou Nossa Senhora, oi moitalas vira caraca, tô ferrado, oi moi deilaios vira ai, tô lascado, babai, babaiax vira nossa, oi moitalas, oi moigue, catoi moimala vira ai, tô ferrado, ai, tô acabado, ai, tô fudido de vez. Aqui com uma nota explicando a escolha. Gosto também quando nos vocativos o plural de anthropos em aner vira galera ou pessoal, lembrando a prática youtuber atual, ou no singular, cara, como na frase, cara, o que você está fazendo cagando no pireu? E gosto da atenção às ênfases do grego, como quando Hermes chama Zé Parreira de caimiare, caipamiare, caimiarotate, e Grace resolve com seu canalha, super canalha, ultra canalha, e de soluções simples e eficazes, como a que ela dá para Erastes Pragmaton, que se torna fã de confusão. Às vezes, por outro lado, acho que é uma hesitação compreensível em deixar o português mais solto. Na grafia, pra convive com para, tô convive com estou e tá com está. EIP, moi, pode virar conta para mim, conta aí ou me diz aí. Isso de querer deixar a chegada num registro mais solto é, a meu ver, um bom exemplo das dificuldades de se verter Aristófanes. Como a gente viu, uma decisão importante de Grace, na qual ela acompanha quase todo mundo que traduz a comédia grega mais comicamente, foi usar coloquialismos, regionalismos e gírias para rebaixar a linguagem. Mas Aristófanes, em muitos momentos, em termos de registro, está mais próximo de um texto sério do que se imagina, como é o caso simples de Eipê, moi, que numa tragédia a gente resistiria em traduzir por conta aí ou me diz aí. Na realidade, é bem difícil determinar com clareza os atavios empregados literária e comicamente por Aristófanes, porque não temos para comparar uma noção clara de como era o grego vivo das ruas da Atenas do século V a.C., ou outros textos cômicos contemporâneos. Sim, há construções inusitadas em relação à norma gramatical, ao uso de termos licenciosos e chulos, há pastiches e ataques, há ritmos diferentes. Mas tudo isso não se traduz numa letra predominantemente mais solta, como a gente vê em muitas versões. Às vezes a graça está no uso do registro corrente, ou mesmo elevado, como quando Zé Parreira usa o epíteto alexicacos para Hermes, que Grace traduz por que nos livra do mal. O essencial, sem o apoio central da encenação, é garantir a graça. Por isso o coloquialismo, o regionalismo, a gíria, ainda que talvez não sejam propriamente aristofânicos, compensam as perdas. Só acho que nessa mesma linha, Grace poderia, por exemplo, ter investido mais nas rubricas, para situar melhor leitoras e leitores e dar mais comicidade às situações. Achei também algumas notas exageradas, como quando explica um jogo de lançamento. Talvez a transculturação tivesse funcionado melhor aí. Acredito ainda que uma grana não acrescente muito em relação a uma tradução mais direta, com o 3 dracmas do original. E prontos para dar no couro poderia ter sido substituído pelo de pau duro, o sentido literal que vem explicado em nota. Mas são detalhes e hesitações meio incontornáveis para quem se lançou a traduzir com brilho uma poesia tão vigorosa e rica. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.